Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do 28º domingo do tempo comum no litúrgico A. Se você não é inscrito nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificações de novas publicações de homilias dominicais e solenidades. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Os textos são apresentados para reflexão, primeira leitura, do livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos de 6 a 10. O salmo responsorial é o salmo 22, como segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12 a 14, depois versículo 19 a 20. O evangelho é o evangelho de São Mateus, capítulo 22, de 1 a 14. Durante 3 semanas seguidas, era-nos apresentado o tema sobre a vinha. Nesse 28º domingo do tempo comum, o tema muda. Agora o tema é o banquete. O banquete é um tema muito presente na palavra de Deus. As pessoas pensam que a alimentação, as refeições, são de pouca importância na vida litúrgica, na vida da igreja, na vida do povo de Deus, nas nossas vidas espirituais. A alimentação é um momento de convivência, é um momento que nos sentimos bem quando nos alimentamos bem. Por isso, a liturgia da palavra, ou até mesmo o próprio Jesus, ou até no Antigo Testamento, usava muito essa prática para poder dar exemplo do que nos espera no reino dos céus. E não só no reino dos céus, mas aqui também a refeição, o banquete, é o símbolo de comunhão, de partilha, de unidade, de esperança, do alimento celestial que será preparado para nós na eternidade. Tanto é que quando Deus institui a Páscoa, lá no Antigo Testamento, ele dá com detalhes como deve ser preparado o banquete, através da preparação do cordeiro, convidar os vizinhos, que seja um cordeiro que será consumido todo naquela noite. Também nós encontramos em Jesus Cristo, ele inicia os seus milagres, seu ministério público, no banquete núpcia, onde ali ele transforma água em vinho, e termina também o seu ministério público na ceia da Quinta-feira Santa com um banquete. Para nós entendermos a importância do banquete, sem contarmos as muitas vezes que Jesus foi ao encontro dos pecadores, como, por exemplo, depois do chamado de Mateus, ele foi participar de um banquete com os publicanos. Na hora que ele convida Zaqueu para poder fazer uma experiência do seu amor, ele disse que iria jantar na casa
de Zaqueu. Na hora que a pecadora enxuga os seus pés com suas lágrimas e seus cabelos, está num banquete. Para nós sentirmos a importância do tema desse 28º domingo do tempo comum. E aí, olhando para a primeira leitura, a liturgia de hoje, o profeta, ele quer apresentar a esperança para o povo desiludido no cativeiro. A realidade é que todo o povo está vendo a mesma situação de exílio, de distanciamento da pátria e, consequentemente, de Deus. E o profeta anuncia que Deus se manifestará e tirará a teia que envolve todo o povo naquela situação de sofrimento. Irá preparar um banquete para que aquele povo, na liberdade, na alegria de serem acolhidos com o banquete, pudessem retomar a esperança perdida. A realidade daquele povo não é diferente das nossas nos dias de hoje. Porque também existe uma teia que nos envolve, que nos prende numa situação de desesperança. Quando ouvimos sobre guerras, sobre pandemias, sobre corrupção, sobre aborto e tantas outras coisas que se torna uma teia que envolve toda a humanidade, onde faz com que os homens de boa vontade vão perdendo a esperança. A promessa que o profeta anunciou, o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, serve para nós também nos dias de hoje. No entanto, na situação que estavam vivendo naquele momento, o povo teve dificuldade de acreditar como nessa situação Deus poderá preparar para nós um banquete na desolação, não só do cativeiro, mas também do deserto. É possível preparar um banquete no deserto? É claro que o anúncio do profeta era que Jesus viria como noivo para poder fazer o seu casamento com a humanidade, sendo a igreja a sua noiva, e neste noivado se daria um grande banquete, onde todos seriam convidados para o banquete, para a festa. E de fato foi o que aconteceu. Jesus veio e convidou primeiro o seu povo judeu para o banquete. No entanto, eles recusaram. Então, foi dada a ordem: sai pelas ruas, pelas encruzilhadas, pelas cidades e tragam para o meu banquete coxo, cego, mudos, leprosos, para que todos entrem no meu banquete, nas minhas núpcias, e celebrem com alegria esta realidade
da teia que prendia todos os povos na desesperança, e com a presença do Cordeiro possamos celebrar estas núpcias no banquete preparado para todos. E de fato, essa realidade aconteceu. Quando houve a recusa de participar do banquete, porque cada um tinha suas próprias preocupações, Deus, através dos seus enviados, dos seus missionários, chamou os cegos, coxos, leprosos, que somos nós, que fazemos parte deste povo hoje. Estamos sempre nos aproximando do banquete preparado pelo Cordeiro. E nós entendemos isso quando Deus chama, por exemplo, o cobrador de impostos Zaqueu. Zaqueu, ele via dessa teia, mas na hora que ele é convidado para o banquete, deixa toda a sua avareza e aceita o convite para o banquete, para a núpcia do Cordeiro. Maria Madalena vivia nos seus prazeres, mas no momento que ela é convidada para o banquete, ela deixa os seus prazeres e vai para a núpcia, para o banquete que o noivo lhe convidou. E podemos dar aqui tantos outros exemplos daquele tempo, como os leprosos, como os aleijados, como os cegos. No entanto, sabemos que alguns aceitaram e muitos outros não aceitaram. No entanto, a parábola, o evangelho de hoje, nos traz uma reflexão que é muito importante ser feita. Quem aceitou, entrou e viveu a alegria do banquete. Quem não aceitou, ficou de fora e arcou com as consequências de dizer não ao Senhor que preparou o banquete. Mas a dificuldade maior, o problema a ser solucionado, é aqueles que entraram e são infiéis. Que seria aquele que é questionado hoje na parábola, que entrou no banquete sem a veste nupcial, sem a veste branca. Infelizmente, quantos na igreja, na festa da núpcia do Cordeiro, entram nestas condições? Porque não dá para entrarmos no banquete e continuarmos com a vida antiga de Zaqueu, com a vida antiga de Maria Madalena, com a vida antiga dos leprosos como sinal de pecado, como todos aqueles que viviam numa vida de pecado e depois quis aceitar o convite de Jesus para entrar no seu banquete e continuaram ainda com a vida velha. É incompatível entrarmos no banquete
vivendo ainda a vida antiga, a vida velha. Mais cedo ou mais tarde, o noivo vai tomar uma resolução em relação àqueles que estão no banquete, que estão na igreja, insistem em continuar vivendo uma vida incompatível. E no Evangelho, na parábola, quando nós lemos, o julgamento acontecerá, será lançado fora e será muito triste o final daqueles que viverem esta realidade. Mas já que entramos, ele nos dá toda a possibilidade de tirarmos essas vestes que não pertencem àqueles que são chamados a participar do banquete e colocarmos a veste das núpcias, que se chama conversão, vida nova e alegria de participarmos do banquete celestial em Jesus Cristo, o nosso noivo, que nos convida a vivermos com alegria a eternidade com Ele. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.